Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dando continuidade aqui galera ao tutorial de iniciantes. Hoje eu vou falar um pouquinho das posições do Wild Rift, tá? Como que funciona mais ou menos o mapa e quais são as posições que você tem para jogar dentro do mapa, tá? Então aqui eu estou usando o guia do Wild Rift, tá? Que você pode encontrar no jogo mesmo, tá? E eu vou explicar mais ou menos de uma forma que todo mundo consiga entender, tá? Sem precisar ler nem nada, as rotas e o que cada rota precisa fazer aí dentro do jogo, tá? Se você procurar no seu jogo, você vai ver esse mesmo guia, tá? Esse mesmo mapa para você ter uma noção mais ou menos. Mas eu vou adiantar alguns pontos aqui. Então, no jogo do Wild Rift é um jogo 5 contra 5 e você tem 5 posições, né? Normalmente que você utiliza dentro do mapa. É a rota solo, que é a top lane, né? Famosa, a jungle, que é a rota do caçador, a rota do meio, a rota de suporte e o atirador, tá? O atirador ou o AD Carry, né? Como a galera falou que às vezes também não é um AD, pode ser um AP. Então, qual que é a ideia principal aqui das posições, tá? Primeiro eu vou explicar uma coisa sobre o mapa, tá? No Wild Rift, normalmente, dependendo de que lado você cai do mapa, o seu mapa vai estar invertido, tá? Então nem sempre a rota do topo vai ser essa rota aqui da esquerda, tá? E nem sempre a rota de baixo vai ser essa rota aqui da direita, tá? Então às vezes você cai do lado vermelho, então o seu mapa ele vai ficar alternado, então a rota do topo vai para baixo e a rota de baixo vai para cima, tá? Então o seu mapa vai ficar invertido. Acho que é para facilitar a jogabilidade do pessoal e que todo mundo tenha o mesmo parâmetro, a mesma visão do jogo, né? Então vamos lá, a gente vai começar pela rota do topo, tá? Então normalmente a rota do topo é a rota mais longa, tá? E a grosso modo assim que a gente costuma dizer é a rota que fica solão mesmo, né? Tipo, é um x1 ali eterno. Então normalmente campeões da rota do topo aí habitualmente são lutadores ou são tanques, tá? Salvo algumas exceções, tem gente que joga com alguns atiradores na rota do topo, mas isso é bem raro de se acontecer e são utilizados em algumas ocasiões extremas assim, tá? Então normalmente vão ser lutadores ou tanques, tá? Na rota do topo ali para conseguir fazer essa rota. Por quê? Campeões que tenham mais tenacidade consigam resistir a mais danos porque a rota é muito longa. Então se a troca se estender por muito tempo com um campeão que não tenha tanto sustain, você vai morrer rapidamente, tá? Então, como você está jogando solo, você recebe aí se o seu adversário receber um auxílio do caçador aí, você tem a condição de resistir por mais tempo e às vezes conseguir fugir, tá? De um gank do caçador. Então a gente vai falar um pouquinho da posição do caçador também. A posição do caçador, junto com a do suporte, ela tem uma peculiaridade. Nossa, eu falei difícil agora. Que pra mim são as duas rotas que tem que ter mais visão de mapa dentro do Wild Rift, tá? Então o caçador ele vai ficar fazendo os campos da jungle, tá? Que são essas partes intermediárias entre as rotas, tá? E normalmente ele vai ser uma peça que vai ficar escondida no jogo e vai aparecer em ocasiões específicas, justamente para ter aquele fator surpresa, para ajudar numa lane. Então se eu estou 1 contra 1 na rota do topo, o meu caçador chega de surpresa e eu fico um 2 contra 1 e tenho uma vantagem. Isso vai acontecer na rota do meio ou pode acontecer na rota de baixo também, fazendo um 3 contra 2 ali, tá? O caçador ainda ele tem como função prestar atenção nos objetivos. Na verdade, os objetivos ele é função de todo o time fazer, mas o caçador, por ter o smite, tá? Que é aquele feitiço de matar os monstros com dano verdadeiro, ele tem a função de meio de controlar e ficar próximos aos objetivos justamente para conseguir finalizá-los, tá? Então o caçador tem que sempre estar atento ao mapa, ao que está acontecendo do jogo aí, conseguir rotacionar, o que é rotacionar, se movimentar pelo mapa e ajudar as lanes, tá? Então ajudar o top, ajudar o mid, ajudar o bot ali, dependendo da condição que esteja o mapa, certo? A rota do meio, então a rota mais curta que tem no jogo. Então normalmente o campeão do meio ele vai estar sempre level acima dos outros, tá? Porque os minions na rota do meio vão chegar mais rápido. Então normalmente a gente vai utilizar aqui campeões na rota do meio que consigam talvez ter uma mobilidade maior para chegar nas rotas laterais, tá? Tanto no topo quanto na parte de baixo do mapa.
ou campeões que tenham bastante dano, tá? Porque como ele vai pegar level mais rápido, vai farmar mais rápido, normalmente é sempre o campeão que está na frente dos outros, tá? Então, magos de controle, alguns assassinos são bem utilizados aí na rota do meio, tá? Eu vou especificar alguns campeões de cada rota nos próximos vídeos, tá, pessoal? E aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, mas como que eu escolho o boneco, como que eu deixo de escolher, tá? Vou explicar campeões que são prioritários de cada rota e vou explicar alguns campeões que a galera faz, tipo, aleatoriamente aí, que pode ser jogados em várias rotas diferentes, tá? Então, essa é a função da rota do meio, tá? Então, causar dano e auxiliar as rotas laterais aí, normalmente é o campeão que está sempre level acima dos outros, por os minions chegarem mais rápidos, né? Então ele conseguir experiência mais rápido. Então vamos para a rota de baixo. A rota de baixo ela tem duas posições, tá? A gente sempre vai jogar com um atirador e um suporte, tá? Esse atirador ele não é especificadamente um atirador de ofício, tá? Ele pode ser um mago, ele pode ser uma outra configurações aí, como a gente já viu em algumas outras situações, o pessoal jogando com alguns campeões que não são atiradores, tá? No caso de magos, ou às vezes até salvo algumas exceções específicas aí, jogando com alguns tanques farmando na posição do atirador e alguns suportes que conseguem recurso aí para poder curar. No caso, vou dar um exemplo aqui clássico aqui, normalmente Senna Maokai ou Senna TK, que a galera faz bastante. Então normalmente aí o suporte farmaria e a Senna ficaria dando peel por causa da passiva dela de pegar as almas, né? Mas eu vou especificar aqui no caso de atiradores mesmo, tá? Então a função do atirador, a grosso modo, galera, o atirador ele tem a função de causar dano. Então o que você precisa, mano, para jogar na função de atirador? Ter muita noção de posicionamento. Por quê? A galera que tem uma noção bacana de jogo, ele automaticamente ele vai eliminar a galera que tem dano primeiro. Então o atirador normalmente tem mais dano, ou talvez o mid lane, se tiver com um mago de controle, alguma coisa desse tipo, vai ter mais dano. Então quem vai ser priorizado nas batalhas de grupo vai ser os atiradores e os magos. Se você matar quem tem dano, o resto do time não consegue matar ninguém. Então você, na função de atirador, você tem que prestar atenção no posicionamento que você está em batalha, para você não meter a cara lá onde não devia e morrer antes do tempo sem conseguir causar dano, né? Então o seu fator principal é causar dano. Na rota de baixo, a gente tem outra função. O atirador ele vai farmar os minions, tá, galera? Ele vai matar os minions para conseguir recurso. E normalmente o suporte não faz essa parte, tá? O suporte ele só vai dar um auxílio ali. Então o atirador tem como função farmar os minions da rota, ficar forte e causar dano nas batalhas, tá? E aí por último nós temos a posição de suporte, tá? O suporte, de modo geral, ele tem como obrigação de defender o seu atirador ali, tá? Auxiliando ele a causar o máximo de dano que ele conseguir, protegendo ele, dando escudo, porque a gente tem vários tipos de suporte, eu vou explicar isso em outros vídeos, tá? E também como caçador, ele tem como obrigação, porque ele não está farmando, tá, pessoal? Ele não tem obrigação de matar os minions, então ele tem como obrigação olhar o mapa sempre, tá? E normalmente o suporte ele não vai ficar só na rota de baixo. Aconteceu alguma situação em que a gente conseguiu empurrar a rota de baixo para debaixo da torre dos caras. O atirador ele vai dar um recal para comprar os seus itens. O suporte ele pode dar um auxílio no meio para dar um roaming. O que é um roaming, galera? É quando um campeão de uma rota solo ele aparece para ajudar um outro campeão de rota solo, tá? Então o suporte subindo para ajudar o meio, ele faz um roaming, tá? Do bot pro mid. Então isso na fase de rotas, tá, pessoal? Então o suporte tem como função isso: auxiliar o seu atirador, prestar atenção no controle de visão, tá? Sempre o controle de visão do mapa para não ser pego de surpresa, e tem como obrigação controlar o mapa assim junto com o caçador, tá? Então a visão macro do mapa é função do suporte também, tá? Na verdade é função do time inteiro, mas o suporte, como não farm, ele tem que estar mais atento a isso, tá? Controlando visão e controlando o olhar do mapa, tá? Sempre avisando aí possíveis investidas inimigas, tá? Então, galera, as posições são essas basicamente, tá? Então, aí a posição do mapa aqui para vocês entenderem, tá? Na parte de cima tem o covil do barão aqui, que é esse ícone roxinho aqui, e na parte de baixo tem o covil do dragão, que é esse item verde água, meio azul claro aqui.
tá? Então, normalmente a rota de baixo, por ter duas pessoas, ela vai ficar mais fácil para fazer a parte do dragão. Mas, como eu disse, o objetivo não é função apenas do caçador, é função do time, tá? Então, o time tem que se movimentar entre as rotas para conseguir atingir os objetivos aí, tá? Então, nos próximos vídeos, galera, eu vou explicar um pouquinho de campeões em cada posição, mas para você ter uma noção. Então, eu gosto de um campeão tal. Vou explicar um pouquinho de que rota que ele faz parte, por que ele faz parte daquela rota e se ele pode ser jogado em outras rotas alternativas também, certo? E por que ele vai, obviamente, ter mais impacto numa rota e ter menos impacto em outra rota, né? Porque cada campeão tem suas habilidades diferentes, suas peculiaridades. Caramba, 2 vezes difícil no mesmo vídeo. É isso aí, galera. Então, posições do Wild Rift aí são 5 posições, tá? No próximo vídeo eu vou explicar, vou começar pela rota do topo, explicar campeões da rota do topo aí para você ter uma noção de jogabilidade entre as rotas e assim sucessivamente, tá? Rota do topo, jungle, mid, atirador e suporte, certo? Então se você gostou do vídeo, galera, gostou dessas primeiras dicas iniciais aí, deixa aquele comentário sobre o que você achou, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal aí para dar aquela moral no meu trampo e eu vou trazer sempre dicas aí para você conseguir melhorar sua gameplay aí no Wild Rift, certo? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, valeu galera, até a próxima!